Imagine ser arrancado de sua terra, levado como prisioneiro para o coração de um império hostil, onde seu nome, cultura e fé são desafiados a cada instante. Um jovem, em meio ao luxo sedutor e às ameaças brutais da Babilônia, decide se manter inabalável. Ele não apenas sobrevive, ele prospera, desafiando reis e o impossível. Essa é a história de Daniel, um homem que enfrentou leões, fogo e sonhos proféticos, sempre com um único propósito: honrar ao Deus que governa sobre todos os reinos. Essa jornada começa em um momento de crise nacional, quando o destino de Israel parece selado. Mas ao longo deste relato, você descobrirá como a fé pode transformar cativeiro em vitória, humilhação em glória e sonhos em vislumbres do eterno. Prepare-se para mergulhar em uma história de coragem, milagres e revelações que ecoam até hoje. Vindo ao livro de Daniel. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor permitiu que Nabucodonosor tomasse Jeoaquim como prisioneiro e confiscasse parte dos utensílios sagrados do templo de Deus. Esses itens foram levados para a terra de Sinar e colocados na casa do tesouro dos deuses da Babilônia. O rei ordenou a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que selecionasse jovens da linhagem real e da nobreza de Israel. Esses jovens deveriam ser fisicamente perfeitos, de boa aparência, com sabedoria, inteligência e conhecimento. O objetivo era prepará-los para servir no palácio do rei, ensinando-lhes a língua e os costumes dos caldeus. Entre os escolhidos estavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Seus nomes foram mudados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, respectivamente. Daniel, no entanto, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei oferecia. Ele pediu permissão ao chefe dos eunucos para evitar esses alimentos, pois desejava permanecer fiel às leis de Deus. Aspenaz, que tinha simpatia por Daniel, mostrou preocupação com essa decisão, temendo que os jovens ficassem pálidos ou fracos, o que poderia resultar em punições severas para ele. Daniel então propôs um teste de 10 dias. Ele e seus amigos comeriam apenas vegetais e beberiam água. No final desse período, suas condições físicas seriam comparadas com as dos outros jovens que consumiam a comida do rei. Aspenaz concordou com a proposta. Após os 10 dias, Daniel, Hananias, Misael e Azarias estavam mais saudáveis e fortes do que os outros jovens. Por isso, Aspenaz continuou a dar-lhes vegetais, em vez da comida e do vinho do rei. Deus abençoou esses 4 jovens com conhecimento, inteligência e habilidades especiais. Daniel, em particular, recebeu a capacidade de interpretar visões e sonhos. Após o período de treinamento, Daniel, Hananias, Misael e Azarias foram apresentados ao rei Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém igual em sabedoria e inteligência. Por isso, eles passaram a servir no palácio. Em todos os assuntos de conhecimento e discernimento que o rei discutia, ele os achava 10 vezes superiores a todos os magos e astrólogos de seu reino. Em outra ocasião, Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou profundamente. Ele chamou magos, astrólogos, encantadores e caldeus para interpretar o sonho, mas impôs uma condição. Eles deveriam revelar tanto o conteúdo do sonho quanto sua interpretação. Essa exigência deixou todos perplexos, e eles declararam que tal coisa era impossível para qualquer homem. Irritado, Nabucodonosor decretou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. Quando Daniel soube do decreto, falou sabiamente com Arioque, capitão da guarda do rei, pedindo tempo para buscar uma resposta de Deus. Daniel voltou para casa e compartilhou o problema com seus amigos Hananias, Misael
e Azarias, pedindo que orassem ao Deus dos céus para que ele revelasse o mistério. Durante a noite, Deus revelou o sonho a Daniel em uma visão. Daniel louvou ao Senhor dizendo: Bendito seja o nome de Deus para todos sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. Ele muda os tempos e as épocas, remove reis e estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que buscam entendimento. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está nas trevas e com ele habita a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu louvo e agradeço, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos. Com essa certeza, Daniel foi a Arioque e pediu que não executasse os sábios da Babilônia, pois ele seria capaz de interpretar o sonho do rei. Arioque prontamente levou Daniel à presença de Nabucodonosor, que perguntou: Você pode me revelar o sonho que tive e a sua interpretação? Daniel respondeu: O mistério que o rei exige não pode ser revelado por magos, astrólogos ou encantadores. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Este é o sonho. Estando em sua cama, ó rei, você viu uma grande estátua. Era imensa e de aspecto extraordinário. Sua cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, e os pés eram uma mistura de ferro e barro. Daniel continuou explicando que, enquanto o rei olhava, uma pedra foi cortada, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés da estátua e os despedaçou. Toda a estátua foi destruída e se tornou como a palha ao vento. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma grande montanha e encheu a terra. Daniel interpretou o sonho. Ó rei, você é a cabeça de ouro. Deus deu a você reino, poder e glória. Depois de você, surgirá outro reino inferior, representado pela prata, seguido por um reino de bronze, e em seguida um quarto reino, forte como o ferro. Mas esse reino será dividido, como os pés e dedos de ferro misturados com barro. Finalmente, no tempo desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino eterno, que jamais será destruído. Nabucodonosor, impressionado, caiu de rosto em terra diante de Daniel e declarou: Certamente o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela mistérios. O rei engrandeceu Daniel, dando-lhe presentes, fazendo-o governador de toda a província da Babilônia e chefe supremo dos sábios. A pedido de Daniel, seus amigos Sadraque, Mesaque e Abed-nego também foram colocados em posições de autoridade. Algum tempo depois, Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro com 27 metros de altura e 2,7 metros de largura. Ele ordenou que todos os povos, ao ouvirem o som de instrumentos musicais, se curvassem e adorassem a estátua. Quem desobedecesse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abed-nego recusaram-se a adorar a estátua. Alguns caldeus, aproveitando a oportunidade, acusaram os três perante o rei. Nabucodonosor, furioso, ordenou que eles fossem trazidos à sua presença. Ele perguntou: É verdade que vocês não adoram minha estátua? Se não se curvarem agora, serão lançados na fornalha, e que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos. Os três jovens responderam com coragem: Ó rei, não precisamos defender-nos diante de você. Se formos lançados na fornalha, o Deus a quem servimos é capaz de nos livrar. Mas mesmo que ele não o faça, não adoraremos a sua estátua. Enfurecido, Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Homens poderosos amarraram os três e os jogaram no fogo. A chama era tão intensa que os próprios soldados morreram ao se aproximar. Mas enquanto Nabucodonosor olhava, ficou atônito e perguntou: Não jogamos 3 homens no fogo? Eu vejo 4 soltos e andando, e o quarto parece um filho dos deuses.
O rei chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para fora da fornalha. Quando saíram, suas roupas não estavam queimadas e nem cheiro de fogo havia neles. Nabucodonosor declarou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo e livrou seus servos. Não há outro Deus que possa salvar assim. Ele decretou que ninguém em seu reino falasse contra o Deus deles e promoveu os 3 jovens a posições ainda mais altas. No reinado de Dário, Daniel continuou a se destacar por sua sabedoria e integridade, a ponto de o rei planejar colocá-lo sobre todo o reino. Isso despertou inveja nos outros governadores e sátrapas que conspiraram contra ele. Sabendo que Daniel era fiel às leis de Deus, eles convenceram Dário a emitir um decreto. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, sob pena de ser lançado na cova dos leões. Daniel, ao saber do decreto, continuou a orar a Deus 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Os conspiradores flagraram Daniel orando e o denunciaram ao rei. Dário ficou aflito, pois gostava de Daniel, mas devido à lei dos medos e persas, não podia revogar o decreto. Relutantemente, ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões, dizendo: Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Naquela noite, Dário não conseguiu dormir e foi de manhã cedo até a cova. Ele chamou: Daniel, servo do Deus vivo, seu Deus pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Eu fui achado inocente diante de Deus e também diante de você. Dário ficou extremamente feliz e ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Nenhum arranhão foi encontrado nele, pois confiara em Deus. Então, os homens que conspiraram contra Daniel, junto com suas famílias, foram lançados na cova dos leões e devorados antes mesmo de chegarem ao chão. Dário decretou que todos no seu reino temessem e reverenciassem o Deus de Daniel, dizendo: Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e ele salva e livra, operando sinais e maravilhas. Nabucodonosor teve outro sonho que o perturbou profundamente. Ele chamou os sábios da Babilônia para interpretá-lo, mas novamente nenhum deles conseguiu. Por fim, Daniel foi chamado, pois o rei sabia que o espírito dos deuses santos estava com ele. Nabucodonosor relatou o sonho. Eu vi uma grande árvore no centro da terra. Sua altura alcançava o céu, e todos os povos podiam vê-la. Suas folhas eram belas e seus frutos abundantes. Nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais encontravam sombra, e nas suas folhas, as aves faziam morada. Mas então, um vigilante celestial desceu e proclamou: Derrubem a árvore, cortem seus galhos, mas deixem o toco e as raízes presos com ferro e bronze. Que sua mente seja mudada para a de um animal e que viva entre as feras por 7 tempos. Daniel, ao ouvir o sonho, ficou atônito e perturbado. Ele disse: Ó rei, que esse sonho se aplique aos seus inimigos. A árvore é você. Sua grandeza cresceu e alcançou os céus, mas você será afastado dos homens, viverá como os animais e comerá capim como os bois. Isso durará 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Daniel aconselhou o rei a abandonar seus pecados e praticar a justiça, para que sua prosperidade fosse prolongada. Porém, 1 ano depois, enquanto Nabucodonosor andava no terraço do seu palácio, ele disse: Não é esta a grande Babilônia que construí com o meu poder para a minha glória? Na mesma hora, uma voz do céu declarou que o reino seria tirado dele. Nabucodonosor foi afastado dos homens, viveu como um animal, e sua mente ficou como a de um boi. Depois de 7 tempos, ele levantou os olhos aos céus, e sua razão voltou.
Ele declarou: eu louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, pois tudo o que ele faz é justo e ele pode humilhar os orgulhosos. Belsassar, sucessor de Nabucodonosor, realizou um grande banquete para 1000 de seus nobres. Durante a festa, ele ordenou que trouxessem os utensílios de ouro e prata do templo de Jerusalém para que fossem usados no banquete. Eles beberam vinho e louvaram os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. De repente, os dedos de uma mão apareceram e começaram a escrever na parede do palácio. O rei ficou pálido e aterrorizado. Nenhum dos sábios da Babilônia conseguiu interpretar a mensagem. Então a rainha lembrou o rei de Daniel, um homem conhecido por interpretar mistérios. Daniel foi chamado e disse ao rei: o Altíssimo Deus deu a Nabucodonosor poder, glória e majestade. Mas quando seu coração se encheu de orgulho, ele foi humilhado, até reconhecer que Deus governa sobre os reinos dos homens. Mas você, Belsassar, não se humilhou, embora soubesse de tudo isso. Você desonrou o Senhor do céu, usando os utensílios do templo e louvando deuses que não veem, nem ouvem, nem sabem. Por isso Deus enviou esta mensagem: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel explicou: Mene, Deus contou os dias do seu reino e o trouxe ao fim. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Parsim, seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, Belsassar foi morto, e Dário, o medo, assumiu o reino. No primeiro ano do reinado de Belsassar, Daniel teve um sonho com 4 grandes bestas que surgiam do mar, representando reinos sucessivos. A quarta besta, terrível e poderosa, tinha 10 chifres, e entre eles surgiu um pequeno chifre que derrubou 3 outros. Esse chifre falava palavras arrogantes contra o Altíssimo e perseguiu os santos de Deus. Daniel viu tronos sendo colocados, e o anciano de dias sentou-se para julgar. Um filho do homem veio sobre as nuvens e recebeu domínio eterno, um reino que nunca será destruído. Daniel ficou perturbado com a visão, mas foi informado de que ela representava a luta final entre os reinos humanos e o reino eterno de Deus. Em outra visão, Daniel viu um carneiro com 2 chifres, os reis da Média e da Pérsia, sendo atacado por um bode com um grande chifre, o rei da Grécia. O grande chifre foi quebrado, e em seu lugar surgiram 4 chifres menores, representando os sucessores de Alexandre o Grande. Um pequeno chifre surgiu, causando destruição e profanando o templo de Deus. No primeiro ano do reinado de Dário, Daniel estudava as Escrituras e percebeu que o profeta Jeremias havia predito que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Movido por essa revelação, ele voltou seu coração a Deus em oração, jejum e arrependimento. Ele confessou os pecados de Israel, reconhecendo que a desobediência à lei de Deus havia trazido calamidades sobre o povo. Ó Senhor, grande e temível Deus, que guardas o pacto e a misericórdia, pecamos e cometemos iniquidades. Não obedecemos à tua voz nem aos teus profetas. Mas agora, Senhor, ouve nossa oração e suplica. Por amor ao teu nome, restaura Jerusalém, a cidade que carrega o teu nome. Enquanto ainda orava, o anjo Gabriel apareceu a Daniel com uma mensagem. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e a sua cidade santa, para acabar com o pecado, expiar a iniquidade e trazer justiça eterna. Gabriel explicou que as 70 semanas representavam períodos de tempo que culminariam na chegada do Messias, na sua morte e na destruição de Jerusalém. Ele também mencionou uma última semana que incluiria grande tribulação e o estabelecimento definitivo do reino de Deus.
No terceiro ano do reinado de Ciro, Daniel teve outra visão enquanto estava à margem do rio Tigre. Ele viu um homem vestido de linho, com um cinturão de ouro, corpo brilhante como berilo, rosto como relâmpago, olhos como tochas de fogo e voz poderosa como o som de uma multidão. Daniel caiu sem forças diante dele, mas o homem o tocou e o levantou, dizendo: Daniel, homem muito amado, não temas. Desde o primeiro dia em que você se dispôs a buscar entendimento, suas palavras foram ouvidas. O mensageiro explicou que havia sido atrasado por 21 dias por causa de uma batalha com o príncipe do reino da Pérsia, até que o arcanjo Miguel viesse ajudá-lo. Ele revelou que essa visão era sobre o futuro, incluindo batalhas entre reinos terrestres e o conflito espiritual por trás deles. Daniel foi informado de que o tempo de grande tribulação seria seguido pela vinda de Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus. Muitos seriam purificados, mas os ímpios continuariam em sua maldade. Ao final, Daniel foi assegurado de que ele descansaria e se levantaria para receber sua herança no final dos tempos. Daniel recebeu um vislumbre do plano eterno de Deus. Ele viu a ascensão e queda de reinos humanos, a destruição dos poderes malignos e o estabelecimento do reino eterno de Deus. Apesar de muitas visões o deixarem perturbado, ele confiou no propósito divino e permaneceu fiel. E você, Daniel, irá até o fim, descansará e se levantará para receber sua herança no final dos dias. Assim termina a história de Daniel, um homem de fé inabalável que enfrentou reis, provações e visões aterradoras, mas sempre manteve sua confiança em Deus. Sua vida é um testemunho de que o Senhor governa sobre os reinos dos homens e cumpre suas promessas. Se esta incrível jornada pela vida e pelas visões de Daniel trouxe algo novo para você, aproveite agora para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a alcançar mais pessoas com histórias transformadoras e a continuar trazendo conteúdos que edificam a sua fé. Vamos juntos explorar mais da Palavra de Deus.